tem certeza que é seguro sair da quarentena agora? O pico de transmissão do vírus já aconteceu? Ou ainda vai acontecer o maior número de mortes no país? 80% das pessoas que contraíram o vírus sequer apresentam os sintomas. Neste momento, você vai assistir a entrevista com o Dr. André Alves, que é infectologista há 20 anos. Ele vai nos esclarecer mais sobre o Covid-19 no Brasil. Então, você fazer uma volta hoje ao trabalho é um risco muito grande e é um preço muito alto a ser pago. Esse preço ele não está relacionado com a economia. A grande discussão hoje é a gente tem que, assim, a gente escuta o presidente, né, comentando que a nossa economia vai quebrar, ou outros falando a nossa saúde vai morrer muita gente. Não tem um meio termo? Não tem um meio termo. Porque em termos de saúde, as pessoas que morrem, elas morrem. Ou seja, a gente não consegue fazer mais nada por elas. As pessoas, as empresas que vão quebrar e vão perder o emprego, existe sempre uma chance de recuperação. Isso cabe ao governo tomar essas decisões e não nós da área de saúde. As pessoas que estão indo trabalhar por obrigação, elas têm que aumentar demais os seus cuidados pessoais para que não sejam infectadas. E sempre existirá um risco quando você voltar para casa de você infectar as pessoas que estão no seu domicílio, começando pelas crianças, que o maior grupo delas não tem sintomas, apesar de poderem ir a óbito, mas as outras pessoas que têm comorbidades. Aqueles que têm condições de permanecer em isolamento social, eles devem continuar. Porque uma pessoa infectada na rua, em 30 dias, ele vai infectar 400 pessoas. Se nós tivermos 10 pessoas infectadas andando na rua, em 30 dias nós teremos 4.000. 100 pessoas, 40.000. Então, você tem uma ideia do risco que é pessoas infectadas estarem caminhando na rua. Você não infecta somente quando você tosse ou espirra, você infecta falando, né? As nossas gotinhas saem da nossa boca, todas as vezes que a gente fala. É um tipo diferente de gotinha, mas ela está, e essa pessoa vai infectar outras pessoas, e infelizmente as pessoas que têm uma comorbidade maior têm um risco maior de óbito. E voltando, então, as pessoas voltando, ou tentando voltar à sua normalidade, à sua rotina, ao trabalho, como está sendo pressionado aí socialmente para que o comércio abre e volte à sua rotina natural. Qual é o risco, então, que a gente corre? O risco é de a gente ter um pico de casos muito maior do que o nosso sistema de saúde consegue suprir. Então, assim, a gente volta sempre. A melhor atitude é ficar em casa. Sempre. Até quando? Até pelo menos uns 15 dias depois de passar o nosso pico de casos. Se a gente antecipar o fim do isolamento social, nós avançaremos muito no caso de óbitos, e no final a gente não gostaria de ter que fazer igual a Itália, estar escolhendo casos para ficar no respirador ou não. Mas a gente sabe que a gente vai pagar um preço, e esse preço vai ser bem caro por essa antecipação da saída do isolamento social. Então, nós começamos, o primeiro caso relatado no Brasil foi em 26 de fevereiro. O que isso significa para a gente? Esse vírus já estava circulando muito antes até do período de carnaval, porque o grande fluxo de pessoas turistas vindo do Brasil para o exterior em janeiro e fevereiro é muito grande, ou seja, esse vírus já é comunitário há bastante tempo. Qual é a questão em relação ao isolamento? Sempre se discute, por que ficar isolado? Não é? Porque, assim, primeiro, nós temos uma perspectiva que nós estamos ainda longe de chegarmos ao pico de casos de coronavírus. O que significa isso? Nós começamos em 26 de fevereiro e a gente estima que a quantidade maior de casos deve ocorrer na segunda quinzena de abril ou primeira quinzena de maio.
Isso é baseado no que a gente conhece em outros países e aquilo que a gente tem acompanhado aqui no Brasil. Diferente do H1N1, que nós tivemos aqui vários óbitos em Curitiba na primeira semana de junho de 2009, esse vírus, o Covid-19, ele tem algumas doenças, tem alguma característica da doença diferente. Primeiro que ele é muito mais transmissível. Ele é praticamente 3 vezes mais transmissível do que o H1N1. Para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa tosse ou espirra sem uma proteção, em ambientes úmidos esse vírus chega a ficar 3 horas voando no ambiente, nas gotículas, até que ele sedimente. Dependendo da superfície com que ele cai, ele pode ficar vivo até uma semana. Então, esse vírus ele tem essas características diferentes. E a outra característica é que o tipo de pneumonia que dá no vírus do Covid-19, ele é muito mais agressivo, ou seja, os pacientes nossos ficam mais tempo na UTI. No H1N1, a pessoa ficava de uma semana a 10 dias. Do Covid-19, a média é de 15 a 21 dias, ou seja, uma pessoa fica mais tempo na UTI entubada do que ficaria com H1N1. Ou seja, nós não temos leitos de UTI suficientes para atender uma demanda grande de pacientes infectados na forma grave do Covid-19. Então, é para isso que existe o isolamento. O isolamento é para que o pico de casos ocorra mais lentamente possível e não subitamente, como se fosse uma guerra, e aí a gente não teria como atender todas as pessoas que estão contaminadas com o Covid-19. É o que acontece hoje na Itália. A Itália demorou para dar uma resposta ao isolamento social e hoje ela passa por um período de pico, onde ela não tem respirador suficiente. Para vocês terem uma ideia, na Itália, muitas pessoas morrem em casa, especialmente as pessoas de mais idade, e o serviço de saúde não consegue nem buscar as pessoas que estão em óbito em casa, demorando até 24 horas. Então, o que a gente, dentro da realidade que a gente tem no Brasil, nós queremos que quanto mais tempo as pessoas fiquem em isolamento, mais tempo vai demorar para a gente chegar num pico, e esse pico será mais baixo, teremos menos casos graves, não no total, mas menos casos graves a cada dia, para que as pessoas possam entrar no respirador, melhorar e sair do respirador. E as pessoas infectadas, elas não têm nenhum X, nenhuma marca na testa, né? Porque a gente sabe que de cada 10 casos, o maior risco que a gente vê é que quando as pessoas voltarem para o trabalho, se elas não perceberem que elas têm que ter todas as medidas de precaução, nós vamos ter um número maior de óbitos. E, infelizmente, isso é uma realidade. A Itália tem 10 mil óbitos, já passou dos 10 mil óbitos. Estados Unidos, que é para onde a gente olha, já superou seus 3 mil casos, deve superar hoje. Então, inclusive, já foi estendido o isolamento social até dia 30 de abril, um decreto de ontem. Então, nós realmente não era a hora de voltar ao trabalho. Também estão em processo de pesquisa, mas essa pesquisa ela ainda vai durar uns 2 meses, uma pesquisa mundial para determinar que medicamento pode ser utilizado. Mas eu queria dizer para vocês que nenhum desses medicamentos ele tem ação direta sobre o vírus. Esses medicamentos eles tentam diminuir o risco de pneumonia. E a pneumonia, ela é muito grave, porque o pulmão é como se ele ficasse cheio de líquido, né? A gente brinca que é como se a gente estivesse dentro de um aquário. A gente não consegue respirar porque o pulmão está cheio de líquidos. E essa pneumonia, ela é muito severa. Ela tem uma evolução muito rápida. Tem pacientes que começam a ter falta de ar de manhã e em menos de 24 horas vão ao óbito. Nós estamos passando e nem chegamos perto ainda de atingir o número de óbitos que a gente está pensando em por dia,
e as pessoas não estão percebendo o risco que elas estão correndo. A melhor prevenção contra o coronavírus é manter-se em isolamento. Mas se você é obrigado a voltar a trabalhar, o Dr. André Alves, infectologista há 20 anos, pontua os cuidados essenciais para você e sua família manterem-se seguros. A prevenção do coronavírus, ela começa com o fique em casa. Se não tiver jeito, se você precisar sair, você deve lembrar, especialmente se você faz uso de ônibus coletivo, não é? Faz uso de transporte coletivo. Algumas coisas a gente orienta, parece simples quando a gente explica, mas é importante. Primeiro, quando você for sair, fazer qualquer coisa, lembre-se, use tudo com a sua mão não dominante. O que é isso? Eu escrevo com a minha mão direita. Então, se eu tiver que segurar no ônibus, se eu tiver que pegar uma escada, um corrimão, se eu tiver que apertar um botão no elevador, se eu tiver que fazer tudo isso, utilize a sua mão esquerda. Por quê? Em alguns estudos, a gente já observou que nós colocamos de 26 a 34 vezes a mão direita ou na boca, ou nos olhos, ou no nariz. Como a gente ia, e preferencialmente a mão dominante. Quando a gente faz as atividades com a mão esquerda, essa mão dificilmente a gente leva ela com a mesma regularidade com a outra mão. Você chegando no local onde você vai trabalhar, lave sua mão, é a primeira coisa que você faz quando você chega, lave sua mão com água e sabão, como todo mundo está explicando, e comece o seu trabalho. Lembrando que você deve fazer a maior parte das atividades possíveis com a mão esquerda. E, por favor, não toque no seu rosto. Por quê? Lembre-se das superfícies onde o vírus fica. Pode ficar até uma semana. Então, você deve limpar regularmente a superfície sua de trabalho. Não é com álcool gel, é com álcool líquido ou com um produto desinfetante. O álcool gel não pode ser utilizado em superfícies porque ele, na verdade, cria uma crosta, que é onde vai ter mais aderência do que limpar. Então, use o álcool líquido, álcool 70, ou produtos de desinfecção, mas faça isso regularmente. Quando você retornar em casa, você deve fazer procedimentos que são bem específicos. Chega em casa, tire o seu sapato. Ou você limpe o seu sapato com álcool gel, ou deixe um sapato somente para ir trabalhar. E em casa, use ou um chinelo, ou um outro calçado. Tire sua roupa. Bom, lave as mãos primeiro quando chegar em casa também. Tirou o sapato, lave a mão com água e sabão. Pegue as suas roupas, coloque num saquinho, tome um banho, e essas roupas vão direto para a lavanderia para ser lavadas com água e sabão. Não tem nenhuma outra coisa que precise fazer. Não precisa ser água quente, nada. Faz com água e sabão. E aí, você, depois de tomar um banho, você está liberado, não para beijos e abraços, está realmente não permitido para quem sai de casa. Mas, pelo menos, você tem um risco menor de contaminação para as outras pessoas. Lembramos daqueles cuidados básicos: se for tossir ou espirrar, use um lenço ou use o cotovelo. Isso é bem difícil, a gente não tem esse hábito de fazer isso, mas vamos procurar ter esse hábito. E deve-se evitar de ir, mas se não tiver jeito, essa é a única chance que a gente tem de transmissão. Lembre, ao primeiro sinal de gripe, não necessariamente de febre, mas sinais de gripe, como dor de garganta, irritação, tosse, espirros, você deve imediatamente comunicar à sua chefia, ficar em casa em isolamento. Não é ficar em casa com a família. Ficar em casa num quarto separado. Pelo menos 15 dias, se você tiver febre, isso já já fecha o diagnóstico, tá? E aí você deve obedecer os 15 dias. Se apresentar qualquer tipo de piora, quais são os sinais de piora? Não é a dor no peito e falta de ar. Essa falta de ar, ela costuma ser progressiva. Então, ao primeiro sinal de falta de ar, você está pescando, está tendo que respirar mais profundamente para
pegar o ar, vá para o hospital. Porque a recomendação é, se a saturação, que é o que a gente bota um aparelhinho no dedo, né? A gente mede a saturação do oxigênio. Se a gente estiver abaixo de 92, as medidas que a gente tem é que intubar precocemente, começar a tratar as pessoas. Então, não brinquem com essa doença ela é fatal, altamente fatal, e realmente precisa de todos os cuidados. Não participe de nenhum encontro de multidões, não vá a eventos, procure fazer isso para se preservar e preservar sua família.